puder, você me fala que eu compartilho a tela. Beleza. Então, vamos começar então mais uma conversa GE hoje. Nossa convidada é a Márcia, uma grande amiga nossa aí. Tem uma trajetória bem diferente, bem interessante em tecnologia. Tem bastante que compartilhar com a gente. E essa é uma nova conversa GE e agora nossos encontros de sábado estão um pouco mais interessantes, tá? A partir desse segundo semestre, porque agora nossa participação vale nosso sistema de pontuação, tá? Então, a cada um de vocês aqui já receberam 20 pontos no GEA, e a Marcos recebeu 100, que é nossa palestrante, nosso convidado. E esses descontos vocês podem trocar quando vocês quiserem por descontos nos cursos do IESAI e parceria com o GEA. Tá? Um ponto é R$ 1. Então, eles estão todos convidados aí, se quiser conversar um pouco mais, só a gente vai ter um papo aí, só chamar aí que a gente conversa. Além disso, estamos encerrando agora o nosso semestre passado, né? Muitos trabalhos saíram, estou vendo que a turminha está entregando projeto agora. O Matheus entregou até adiantado. O Fábio entregando agora, o David entregando agora, o Gustavo entregando agora. Já tem a turma aí do próximo semestre. Está aberto ainda, então quem mais quiser participar, quem mais quiser fazer projeto, começar qualquer coisa aí, estamos à disposição. Só entrar em contato que a gente alinha um jeito. Né? Tô vendo que o Dilson já vai fazer o semestre que vem. Sua turminha aí já está confirmado mais um. Então, estamos à disposição aí, gente. Então vou deixar com vocês com essa grande amiga Márcia aí. Pode compartilhar quando você quiser. Perfeito. E quem manda é ela. Deixa eu compartilhar a janela certa, né? Ajuda, viu? Já estão conseguindo ver minha tela? Sim. Então tá bom. Bom, tô aqui para falar então um pouco de segurança da informação, trazer um conteúdo para vocês de uma forma leve. A qualquer momento que vocês tiverem dúvidas, podem me interromper. Isso aqui é um bate-papo. Não quero trazer nada maçante, nada teórica, nada de teoria maçante. Então, por favor, sintam-se à vontade para me interromper a qualquer momento. Bom, voltando um pouquinho, quem sou eu? Eu me chamo Márcia, eu tenho 30 anos e eu sou biomédica com especialização em anatomia humana e diagnóstico por imagem com ênfase em oncologia. Eu atuei 7 anos em diagnóstico por imagem em hospitais e em grandes clínicas de diagnóstico por imagem aqui em São Paulo. Então, trouxe um pouquinho do que eu já trabalhei aqui, porque é bem diferente do que eu vou mostrar hoje, né? Então, como que foi todo esse processo, né? No ano de 2020, no auge da pandemia, eu decidi que era hora de começar estudar uma área totalmente diferente da área da saúde, né? Senão na área da saúde, a gente vai entrando, vai se especializando cada vez mais, e muitas vezes esquece de que existem outras coisas, existem tecnologias que às vezes podem ajudar a gente. Então, a princípio, foi algo muito por esse sentido, né? O que que eu poderia trazer algo de fora para ajudar no meu dia a dia? E fazendo cursos gratuitos mesmo, sabe, lendo alguns livros, eu percebi que eu comecei a gostar e me interessar muito mais por tecnologia. Até que um dia eu falei assim, por que que não me matricular numa graduação, né? Então, resolvi começar uma graduação trabalhando como biomédica mesmo. E até que um dia surgiu um processo seletivo da Let's Code, em parceria com o Hospital Sírio-Libanês, em qual eles fizeram um processo seletivo, no qual mais de 3.000 pessoas participaram, e eu fui uma das selecionadas para, além de fazer o curso, atuar como estágio com eles, né? Dentre 3.000 pessoas, 6 apenas passaram, e aí eu decidi largar tudo de biomedicina e encarar essa nova fase, né?
Então, o que eu quero mostrar para vocês hoje, né? Para trazer um senso de urgência do assunto, logo pela manhã eu trouxe alguns dados sobre uma retrospectiva sobre ataques cibernéticos. Começando em 2020, guardem visualmente essa imagem dessas empresas que foram atacadas. Temos diversos setores, temos diversas empresas brasileiras, mundiais. Em 2021, o cenário já ficou um pouco mais acirrado, né? O aumento das empresas atacadas com repercussão na mídia foi maior. E são empresas consolidadas no mercado. E isso deixa a gente um pouco assustado, né? 2022, o quadro piorou. Tá mais cheio. E o que vocês esperam de 2023 até agora? Vocês acham que até agora tá tranquilo? Teve pouca repercussão? Teve pouco incidente? O que vocês acham? Ou não tem ideia? Eu acredito que piorou. Eu acredito que continua a mesma coisa, mas porém o mercado, acho que ele mudou o pensamento com relação à segurança, né? Ai, eu gostaria muito. Assim, eu espero que cada vez mais essa pauta de segurança seja trazida e levada para as empresas, porque realmente é muito importante. 2023 eu dividi em 2 cenários, o mundial e o brasileiro. Mundial, continuamos com empresas consolidadas no mercado sendo atacadas. No Brasil isso também não é diferente. A gente teve empresas importantes, empresas que trazem um serviço relevante para o mercado que foram atacadas. Então, é como eu falei, nenhuma empresa está imune. Nenhuma empresa está imune. É muito mais uma questão de um incidente cibernético, quando ele vai acontecer e não se ele vai acontecer. E o nosso trabalho aqui é dificultar a vida desses caras, porque quando tem um incidente, quando tem um hacker por trás disso, né? E assim, tem divisões de hacker, né? Não é todo hacker que visa danificar uma empresa, causar um dano. Tem algumas divisões. Tem um hacker que é um amador, por exemplo. Tem um hacker que ele é um hacktivista, então ele faz um incidente cibernético em nome de alguém ou de algo que ele acredita que é correto. Tem os que são motivados pelo Estado. A gente está vendo muito isso na guerra, né, da Rússia com a Ucrânia. E tem aqueles que, assim, visam bem. Aquelas pessoas que a gente chama até de pesquisador, que eles exploram visando melhorar a segurança da empresa. E isso também é importante, isso faz parte do papel. A gente precisa de pessoas que atacam para saber o que a gente pode corrigir. Esse mapa aqui, eu acho ele sensacional porque ele traz em tempo real os ataques que ocorrem no mundo. Então, esse foi acessado ontem, às 2 horas da tarde, e todas essas linhas e pontos são ataques que estão ocorrendo de um lado para o outro do globo. E a todo momento, todas as instituições estão sendo atacadas, sem exceção. As ferramentas de segurança, elas trazem isso muito claro para a gente, que elas são importantes, essas ferramentas, mas que os ataques a gente não está imune, a gente não tem como bloquear um ataque dessa forma, quando uma pessoa ela tem a intenção. A gente melhora a nossa segurança, isso é fato. E aqui também está um outro mapa que é diferente, né? Todos eles trazem esses ataques visualmente de um canto para o outro do globo. E eu acho isso muito legal, que fica mais claro, sabe? E o Brasil ele tem se tornado um grande centro de hackers, né? Então o Brasil ele também tem assim um grupo que está sendo relevante cada vez mais nessa área. Pronto. E assim, em 2021 foi feito um estudo a respeito sobre as organizações brasileiras
foi feito um ranking. Como que tá? Quais organizações que deu um salto? Quais são os setores que deram um salto, assim, em questões de ataques cibernéticos? E a gente viu números muito preocupantes, porque, por exemplo, varejo e atacado são organizações que são visadas, assim. Mas saúde, por que você vai atacar um setor de saúde? Isso causa morte, né? Um ataque na área da saúde é fatal. Você não está falando apenas de dados, você não está falando de uma estrutura física. Você está falando muitas vezes de impedir um atendimento médico de uma pessoa de urgência. Então isso é muito sério. E cada vez mais o Brasil ele vai registrando aumento de ataques cibernéticos. Então a gente está se tornando um grande alvo, né? E aí eu tô falando esse monte de sopa de letrinha, esses montes de ataque. O que significa tudo isso, né? Então, o que significa segurança da informação? O que significa segurança cibernética? Então, basicamente, a segurança da informação ela é definida pela proteção de um conjunto de informações visando o valor dessas informações para organizações ou indivíduo. A gente sabe que muitas vezes a informação ela significa tudo para a empresa. Hoje em dia, terem informação, o pessoal até brinca que é o novo petróleo. Então, até assim, por que a gente faz essa defesa, né? Um dado, ele é algo solto. Uma informação é um dado estruturado. Vocês sabem melhor do que eu isso. Então, se a gente tem um dado, tem uma informação, constrói um conhecimento, a gente tem que proteger isso. E a segurança cibernética, ela é uma sub-área da segurança da informação, que é responsável por definir as metodologias de tecnologias que serão usadas para a proteção da informação. Então, todo o conjunto de estruturar um time, de escolher ferramentas, tudo isso está dentro da segurança cibernética. E dentro da segurança cibernética, nós temos alguns times. Visualmente, é definido por cores esses times, né? Alguns é um pouco controverso isso. Algumas pessoas não gostam muito dessa classificação por cor, falam que as equipes são muito mais integradas do que assim colocarem caixinhas. Mas visualmente eu acho que traz um contexto melhor para explicar vocês como que é estruturado o time de segurança. É impossível uma pessoa saber tudo, né? Impossível uma pessoa atuar com eficiência em todas as áreas. Então, essas classificações acabam ajudando a gente a direcionar um time. Então, por exemplo, temos o Purple Team. Ele é uma interação entre o Blue Team e o Red Team. Ele vai fazer uma comunicação eficiente entre esses dois times. Eu não vou entrar em detalhes mais a fundo, o que cada time faz, como eles atuam, porque literalmente, gente, é um mundo dentro de cada time. Então, assim, a gente tem um time que é responsável por criar padrões de seguranças e políticas, tem um time que ele visa a melhoria da defesa com base no código, a gente chama de desenvolvimento seguro. Tem também o time que, como eu expliquei anteriormente sobre os hackers, os pesquisadores, tem o Red Team. Ele é totalmente focado numa segurança ofensiva. Tem ferramentas que possibilitam esse ataque ofensivo. E esses ataques ofensivos, eles geram relatórios, né? Quando é feito dentro de uma organização bem estruturada, gera relatórios e é conversado com os desenvolvedores. Então, assim, tudo é uma questão também de comunicação. O time dos desenvolvedores, eles estão muito preocupados com a maneira como eles vão desenvolver. Gente, quem já viu uma tela preta com vários bugs sabe como passa nervoso. Então, chegar para um time que é super focado em desenvolvimento e falar, olha, sua aplicação não está tão segura, exige um pouco também de cuidado na comunicação, porque você está apontando
ninguém gosta de apontar o dedo para o outro, ninguém gosta de ser apontado. Então, muitas vezes a gente vê uma tensão surgindo, né, quando vai falar assim, vai acontecer um pen teste, que é justamente esse teste de segurança. E aí as pessoas já ficam um pouco mais assim, como que vai ser, né? O que vai sair nesse relatório? Ninguém gosta muito. Então, também, além de tudo, a segurança da informação, os times de defesa de cibersegurança têm que ter uma comunicação muito clara, muito responsável e também muito assertiva, né? E por fim, eu vou comentar sobre o Blue Team, que é a segurança ofensiva, segurança defensiva, que é o time que eu atuo. O Blue Team, ele é uma equipe que ele atua bastante na defesa e no monitoramento do ambiente. Gente, a todo momento as organizações estão sendo atacadas. Nas ferramentas, quando a gente olha quando é gerado, né, todo o relatório de quantidade de ataque, dos grupos atacados, você fica assustado. E quanto maior a organização, quanto mais ela é visada, esses números sobem, né? Então, por exemplo, qualquer evento que acontece, político, algum famoso, o cuidado é muito redobrado, porque chama atenção, né? E a empresa quer crescer, a empresa quer ser visível, a empresa quer se mostrar, a empresa quer desenvolver. Então tem que ter um balanço ali, né? Tem que ter um time estruturado, por isso que é importante. E o Blue Team, como ele cuida mais dessa área defensiva, a gente analisa a resposta a incidente. Então, assim, qualquer incidente que aparece tem que ser analisado, porque muitas vezes pode ser um falso positivo, pode ser conflito de alguma regra, precisa criar exceções. Então, tem toda uma análise de resposta. E essa análise, ela não é feita muitas vezes em 5 minutos. Às vezes é uma análise detalhada, você tem que entrar em contato com a pessoa, você tem que analisar as ferramentas, você tem que ter o conhecimento das ferramentas, qual a ferramenta vai trazer a melhor solução para o seu problema. A gente tem que identificar as vulnerabilidades. Existe um grau de vulnerabilidade, se ela é média, se ela é baixa, se ela é crítica, como que a gente vai atuar nessas vulnerabilidades? Com qual time a gente vai tratar isso? Né? É muito importante também, dentro do Blue Team, a elaboração de runbooks e playbooks, que é basicamente a documentação. Como que eu vou atuar em tal incidente se eu não tenho nada documentado? Qual que é o melhor padrão? Qual que é a melhor regra? Qual é a política que essa empresa quer que eu desempenhe meu trabalho? Então, esses playbooks e runbooks, eles são um verdadeiro tesouro, né? Muitas pessoas não levam tão a sério, mas eles ajudam bastante no conhecimento do time e até mesmo na passagem de conhecimento. A gente também atua na melhora contínua das regras e orienta também nas melhores práticas, né? Não adianta apenas criar as regras e não se preocupar na comunicação do outro lado. O outro lado está entendendo o que eu quero dizer? Qual que é a importância de apenas jogar uma informação e não se importar se o outro lado está entendendo? Né? Então, também tem toda uma questão de comunicação, como que a gente vai conversar com os outros times, né? Tem todo esse trabalho. Outra etapa extremamente importante para esse time é a condução a gente chama de sala de guerra, né? Basicamente, é um treinamento super importante para as equipes, porque nessas simulações a gente pega gaps dentro da equipe e muitas vezes a gente já consegue ver o que conseguimos melhorar na condução de um evento. E muitas vezes essa sala de guerra, gente, vai desde o time, vai do Blue Team quando tem um incidente, como a gente vai resolver, mas ele também envolve todos da organização. Então a gente está falando de diretoria, entra até presidente, entra o pessoal de comunicação. Como que a comunicação vai comunicar para o mercado que houve um incidente, né, na empresa?
A gente sabe que muitas empresas se importam muito mais com como o mercado vai enxergar do que como a gente vai tratar esses dados, né, que foram vazados. Então, tem todo um passo a passo, uma elaboração, como que o mercado age, né, nessas respostas. E, enfim, a gente vê muitas vezes uma organização sofrendo um ataque e daqui a pouco tempo essa mesma organização sofrendo o mesmo ataque. Quando o ataque atinge uma organização, se você não, né, não fazer um plano de contingência, se você não melhorar, não reforçar a sua estrutura de segurança, o hacker ele já sabe o caminho de como entrar. Então é muito mais fácil para ele. E muitas vezes para ele, gente, é uma questão de desafio, né? Então tem aquele gostinho de vamos desafiar essa empresa? Se a empresa comunicou que está crescendo, que comprou outras empresas, vamos ver, vamos testar a segurança dela, vamos ver que dados que ela tem, vamos ver como que ela tem a carteira de como que é a relação de salário, como estão os dados dos colaboradores, que também é importante. Então, varia muito da motivação do hacker. E desses hackers, tem grupos que têm motivações direcionadas, né? Então, por exemplo, tem grupos que são direcionados, a gente vê que ataca muitos bancos. E para a gente que é da área da saúde, a gente está preocupada também com esses grupos que têm crescido na área da saúde. Teve um hospital chamado Illinois. Foi o primeiro hospital a declarar falência devido a um ataque cibernético. Então, um hospital que declarou falência por ataques cibernéticos, vocês têm noção do quanto gera de impacto para a cidade? São pessoas que perderam o emprego, são pessoas que o hospital Seu som caiu aí, Márcia. Não sei o que aconteceu. Nós estamos ouvindo. Ainda é. Que hora, Márcia? Pô, Gustavo. Ainda não. Ainda não. Vai lá, tranquilo. E aí, David, tá gostando? Você que é o cara da segurança? Eu tenho um grande apreço pela área, mas eu não entendo quase nada. Muito bem. Interessante ver que as coisas são muito maiores do que a gente imagina, né? Eu tive Quando eu comecei a conversar com a Bia, sabe? Ela começou a falar para mim, eu fiquei
mais interessado por essa área. Prontinho, pessoal, vocês me escutam agora? Vamos. Ah, então tá bom. Desculpa. Tô falando, É, gente, sempre acontece algum bug. Dessa vez não foi o Teams, foi o Google, então não sei, tá, pode vou começar, vou passar o antivírus aqui pra ver se estão me hackeando mesmo. Bom, eh, por enquanto, tudo que eu falei até agora, vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta? Tem algum setor que costuma ser mais atacado? Você fala assim, de empresas? Isso. Então, o que acontece? O varejo e o banco são assim, são ranking. Eles são setores bem atacados, bem visados, porque eles mexem com tem muita transação financeira, e muitas vezes tem alguns grupos que são dedicados para esses setores. Então, assim, varejo, bancos, e o que tem alarmado a gente é que o setor de saúde está crescendo. Então, assim, por que que uma pessoa vai atacar o setor de saúde, né? Ela muitas vezes assim, e no setor de saúde tem outro fator, são os equipamentos médicos. Existe a possibilidade de hackear um equipamento médico. E o que que esses hackers geralmente eles estão fazendo? Por exemplo, um ultrassom. Eles compram ultrassom, fazem uma engenharia reversa e conseguem descobrir uma vulnerabilidade de como atacar. Então, existem casos da pessoa conseguir colocar, por exemplo, um câncer numa pessoa e a pessoa não tem câncer, mas na imagem mostra que ela tem câncer. E aí você consegue imaginar o abalo, assim, como essa abalo emocional que essa pessoa fica. Imagina assim, ela começa a fazer tratamento, tem todo o desgaste emocional, ela pode ser submetida à cirurgia e no meio da cirurgia ver que não corresponde àquela imagem. Então, imagina como fica confuso na cabeça até mesmo da equipe. O que que aconteceu? Trocou de paciente? Não trocou, é o paciente. Então, assim, eles estão ficando cada vez mais eh, refinados, né, na maneira como eles estão atacando. Ah, legal. Mas, Márcia, assim, é o Dias que tá falando? Tem uma diferença, assim, ou então, assim, você vê um percentual, assim, da empresa que é mais atacada quando ela tem um servidor local ou tem um servidor que opera na nuvem? Desculpa, eu ouvi muito pouco, eu ouvi muito Ah, baixo tá, o seu peraí, áudio. deixa eu repetir aqui. Tem uma diferença nas empresas que são atacadas, se ela tem um servidor local ou se o servidor dela, se ela opera na nuvem? Não, assim, basicamente não. Mas o que que acontece? Muitas empresas estão fazendo migração para a nuvem. E a nuvem é uma novidade, assim, é uma novidade, não tem tantos profissionais, de seguranças que sabem atuar corretamente na nuvem. Então, acaba sendo uma porta de entrada um pouco mais fácil, sabe. E alguns, hackers se aproveitam disso também. Então, assim, o setor da nuvem tá ali no top 3 de setores também que estão sendo atacados. Muitas vezes as pessoas, por exemplo, na Amazon, sobem uma instância e deixa público. Existem, né, boas práticas, né, então, assim, não colocar sua senha, seu login na aplicação, não deixar uma porta aberta, colocar um fator de dupla verificação, isso ajuda a mitigar, né. É o que eu comentei, a gente tem que dificultar ao máximo a vida dessas pessoas. Eh E muitas vezes são coisas básicas, sabe, dá pra fazer.
Tá legal, obrigado aí. Imagina. Eu tenho uma dúvida, estão me ouvindo? Tô sim. Você comentou que fez uma graduação, mas eu pelo menos não ouvi qual que foi, disse que fez cursos, mas não disse quais, não sei, disse que passou um processo seletivo, eu queria que explicasse um pouco mais sobre isso também. Ah, tudo bem. O que acontece? Os cursos gratuitos eu fiz mais para entender se era mesmo essa linha que eu iria seguir, né? Quando eu busquei quando eu busquei algo para transitar de carreira. Então eu falei assim, não vou investir em algo, né, que eu não tenho certeza. Então no Coursera mesmo, comecei a estudar um pouco sobre cloud. Eu fiz no Coursera curso sobre Python. Eu fiz sobre negociação, a importância de entender como funciona uma negociação. Eu comecei a abrir um pouco o leque, sabe? Entender mais soft skills, uma comunicação um pouco mais assertiva. Então, se eu falar assim, cursos direcionados para TI foram esses, de cloud e de Python. Eu comecei a fazer o curso de análise e desenvolvimento de sistemas na Embi Morumbi, né? Eu concluo no final desse ano. E o que acontece? A gente, não sei se vocês também têm essa percepção, a gente aprende muito na prática, né? A gente precisa praticar aquilo. O conhecimento de TI, se você ficar apenas escutando uma pessoa fazendo e nunca praticar, você não vai aprender. Então, na faculdade, eu percebi que eu não teria o mesmo desenvolvimento, né? Eu não seria uma profissional que eu gostaria de me tornar. Eu conheci esses cursos da Let's Code e me chamou muita atenção porque era muito hands-on. Era muito focado, eram aulas, assim, bastante tempo, sabe, cursos bem pesados. E aí me chamou muita atenção. E eu falei assim, eles estão fazendo parcerias com diversas instituições, né? E agora eles estão aprimorando isso. Então, eu criei o curso e teve a possibilidade de fazer um estágio na área. Então, foi meio que um combo, sabe? Aprender a parte teórica, desenvolver ali, né, também, e poder aplicar isso onde eu estou. Então, foi meio que um combo. Entendi, obrigado. Imagina. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Dentro da sua experiência, no seu ponto de vista, como que você acha que o Estado poderia caminhar com as leis dele, levando em consideração que a privacidade do usuário, né? Não sei se ele poderia afetar e tal, para ajudar na segurança. Tá, você fala mais de um nível governo, né? Estado Isso. mesmo. Você sabe que, assim, essa semana teve um curso sobre... Teve um encontro, um fórum sobre... A gente fala de uma área de C-Search, né? Que é essa área de resposta a incidente. E tinha muita gente do Estado, tinha muita gente do governo. E isso me surpreendeu. Porque até então, você não escuta falar muito bem, assim, sabe? Das, da maturidade, né? Não se sabe muito bem. Mas tem dois fatores, né? A gente está em construção. A LGPD, que está, por exemplo, vai começar a obrigar mais as pessoas a se moverem, né? Então tem que ter aquele senso de obrigatoriedade. E infelizmente, se você não aplica uma punição, não se torna não se torna prioridade da empresa, né? Então assim, numa empresa já tem disputa de recursos, onde você vai aplicar financeiramente, né? Então, segurança muitas vezes não é prioridade, mas depende, porque de banco é. Banco eles têm investimentos maciços. Mas trazendo para a área do governo, me surpreendeu muito a maturidade deles, tá? Eles estão se aprimorando e, assim, é bem complicado, porque até mesmo entre o governo, esse tipo de informação não é tão aberta, né? Esse não é o tipo de conteúdo também muito disponível.
até mesmo por causa tem um grau de sigilo, né? Tem um grau de quanto você consegue compartilhar, quanto você pode compartilhar. Mas o que eu tenho notado é que eles têm investido sim, têm investido bastante e tá assim, tá sendo uma área que eles estão de olho e estão investindo. Não sei se consegui responder muito bem essa pergunta. Não, ficou legal, deu para ver um panorama. É porque eu tava pensando mais como que ele poderia, você entende? Porque eu vejo assim, se ele restringe muitas leis, eu não sei se pode afetar a privacidade do usuário, você entende? Mas também se ele vai para o outro lado, fica muito brando, né? Então eu não sei como que seria uma boa solução para isso. Porque tá meio que todo mundo falando sobre isso, né? Dessa LGPD e tal. Né? Mas obrigado. Não imagina. Como eu falei assim, pessoal, é muito difícil saber tudo sobre tudo dentro de segurança, né? Então, eu confesso que assim, essa parte de privacidade não é meu ponto forte. Eu estudo, eu tenho ali os conceitos, mas tem uma área totalmente dedicada para isso, porque envolve direito, né? Então, por exemplo, toda empresa tem ali o DPO que cuida, né, desses vazamentos. Então, a nível de governo, realmente é um desafio. É um desafio. Por exemplo, a Dataprev estava lá nesse evento, né? E eles falaram que o maior incidente deles é de credenciais vazadas. Então, assim, credencial de pessoas que tá ali no INSS. Depois eu vou passar para vocês. Tem alguns sites que a gente consegue verificar se nosso e-mail foi vazado, a gente conferir se o link que aquela pessoa passou, ele é confiável, se ele é malicioso. Então, é aquela coisa, segurança não se faz por uma pessoa, né? O governo pode aplicar uma regra, aplicar uma política, mas é uma cultura, sabe? É uma cultura, então todo mundo tem que entender que tem que fazer a sua parte. Não adianta você ter a melhor ferramenta, você ter a melhor política, você ter a melhor regra, se você coloca um post-it com a sua senha do computador. Só um minutinho. Desculpa. Então, é bem por aí. Mas eu vejo que eles estão crescendo, estão tendo uma maturidade bem legal nessa questão. E tem alguma área que costuma ser mais hackeada, assim, tipo, por entes internacionais? E como que lida com isso, assim, tipo, em termos de legislação? Como assim, uma área tipo um setor específico? Algum setor, assim, tipo, que tem interesse não só de gente que quer pegar dado bancário, assim, mas que tem olhos, assim, tipo, internacionais. Certo, eu vou ver se eu entendi sua pergunta, tá? Vamos lá, depende muito da motivação dos hackers. Por exemplo, teve um incidente numa cidade nos Estados Unidos, em que um funcionário de uma hidrelétrica, ele percebeu que quando ele olhou para o monitor do computador, estava se movimentando sozinho alguns parâmetros que não poderiam estar aumentando. Por exemplo, estava aumentando um elemento químico na água, na hidrelétrica. Então, o hacker, ele entrou na indústria, aumentou esse elemento químico para contaminar a água e matar uma cidade. Ao mesmo tempo que depende muito da motivação, tem essas guerras, então, sabe, depende muito da motivação das pessoas. E assim, setores mais atacados continuam sendo assim, varejo, bancos, é o que a gente também tem visto muito, e o setor da saúde que está crescendo. Agora, explicar o motivo. Agora, por exemplo, existem grupos, né? Esses grupos, eles são muito bem organizados. Então, muitas vezes você não consegue identificar. Você não consegue identificar direito. Você sabe, assim, que a localidade. Aquele grupo é da Rússia. Mas você chegar nesse grupo, você não consegue. É muito difícil. Se eu não me engano, no Brasil,
foi preso 2 pessoas envolvidas em grupo de hacker, né? Que estavam fazendo coisas maliciosas. Mas aí eles foram pegos, né? Mas é muito difícil. Os caras são bons. Resumindo, os caras são muito bons. Eles não têm nada a perder. Eles não têm nada a perder. Para eles ali muitas vezes é um desafio. Ainda mais se eles forem motivados, tiverem alguma motivação por trás, aquilo para eles é meio que tudo. E geralmente não consegue pegar eles porque você não consegue rastrear ou tem uma dificuldade de comunicação entre os governos, não sei. Ou é outro fator? Então, é difícil rastrear eles, porque eles fazem tudo, vamos dizer assim, na Dark Web, né? E na Dark Web você não rastreia nada. Você não consegue rastrear. Sabe? Então, é mais isso. Tipo, não. Nós, usuários normais, né, comuns, tudo que a gente faz gera um rastro, né? Mas quando você aplica, por exemplo, uma máquina virtual, você já não consegue mais ter rastro. Porque, assim, uma máquina virtual, você faz, mas você pode excluir no mesmo dia. Como que você rastreia isso? Não dá. E as empresas, elas, assim, tipo, tem uma demanda, assim, por pessoas que hackeiam o sistema delas e falam, não, essa é uma pessoa interessante, quero ela no meu time. Tem esse tipo de aproximação com empresas? Tipo, pessoa X hackeia o sistema de uma empresa e fala, eu consegui penetrar o sistema de segurança de vocês. Aí disso sai o emprego? É comum isso? Então, não é tão comum porque não é muito bem visto, né? Uma pessoa que hackeia uma empresa e chegar lá e falar assim, olha, eu hackeei essa empresa. Não é muito bem vista. Mas tem casos, sim, de grupos que atacam e falam assim, olha, eu ataquei a sua, eu ataquei a sua empresa e eu tô aqui com a solução, mas eu quero vender ela. Vamos trabalhar em conjunto? Isso existe, tipo, agora se você vai confiar, né, nessa empresa que fez isso, aí vai muito de você. Mas geralmente não é visto com bons olhos. Por isso que assim, o Red Team, que é o time que cuida da ofensiva, né, da empresa, que faz a gente chama de defesa ofensiva, né? Eles é tudo muito registrado. Então assim, olha, tal dia, tal horário, eu vou fazer um teste na sua aplicação. Eu vou hackear a sua aplicação e vou ver as vulnerabilidades. Porque não é muito bem visto, sabe? Não se hackeia assim as pessoas e depois chega, olha, te hackeei. Me dá um emprego. Não é muito comum. É muito incisivo, né? É. Queria fazer uma pergunta mais ou menos na linha que o Gustavo fez. Em relação aos programas de bug bounty, empresas que elas já têm esse serviço, esse recurso para pessoas externas, né, tentarem reportar vulnerabilidades, essas coisas. Aí esse contexto seria um pouco diferente? Sim, sim, seria completamente diferente. São empresas que geralmente têm uma maturidade de segurança muito boa e eles falam assim: o que que a gente pode, o que que a gente não está enxergando? Então eles lançam esses programas organizado, que tem uma recompensa também, e é tudo muito bem organizado. Então aí parte da empresa. Esses programas são bem legais. Geralmente, por exemplo, na Google, quando você encontra uma falha, né, quando eles lançam esses bug bounties, você encontra uma falha, você ganha uma nota muito boa. Você ganha uma grana muito boa. Porque já é difícil hackear os caras. Então, quando uma pessoa encontra uma vulnerabilidade e reporta para eles, é muito melhor eles pagarem para a pessoa que encontrou essa vulnerabilidade do que eles pagarem um incidente. O incidente é muito caro. É muito caro. Tudo é muito caro em segurança. Todas as ferramentas são extremamente caras. E, e até um comparativo, né? Essas ferramentas de segurança da informação é que nem um bom convênio. Você tem um bom convênio, às vezes você torce assim para não precisar usar, mas quando você precisa,
você precisa de um bom atendimento, né? E muitas vezes na segurança da informação você tipo tem diversas ferramentas porque você precisa olhar por muitos lados. Você precisa olhar assim, muitas camadas, né? Inclusive já tô até no próximo slide. Na segurança da informação, né? Então, por que que eu expliquei tudo isso? Eu dei um motivo que a gente defende, né? Eu dei a razão. A gente protege pessoas, a gente protege dados, a gente protege informações, a gente protege estruturas físicas. Mas a segurança da informação, a gente brinca que ela é uma cebola. Ela é feita em camadas, né? Então, a arquitetura dela vai desde, assim, programas de conscientização, políticas e regras, até na proteção do dado. E tem toda uma estrutura por trás disso. Você tem que proteger a identidade do acesso dos funcionários, das pessoas. Você tem que olhar para se a pessoa está com acesso, está com duplo fator de verificação, por exemplo. Isso já vai aumentando a maturidade da empresa. Você sabe proteger uma aplicação, você proteger uma rede. Eu não vou entrar em detalhes porque acaba sendo muito maçante cada um desses itens, mas é muito importante. Então, para cada camada dessa, são várias empresas envolvidas, são várias ferramentas para que você olha. E por isso que acaba não sendo tão barato. Por isso que é tudo muito caro em segurança. Consegui assustar um pouquinho vocês? Achei bem interessante. E eu tô com uma dúvida que eu até estava discutindo com o Igor esses dias. Em relação aos dados, o último círculo, né, o mais interno aí, mascarar os dados sensíveis é uma medida viável, é uma medida tipo efetiva de proteção em caso de vazamento? Por exemplo, se eu tenho um banco de dados que em alguns campos eu tenho informações mais sensíveis, ou se eu tenho algum documento que eu armazeno no meu computador que ele contém informações, tipo assim, mais sigilosas. É válido criptografar ou fazer alguma coisa nesse sentido para ter uma camada de proteção extra, caso esses dados caírem em mãos erradas? Quando a gente fala assim de um incidente em segurança, a gente se preocupa muito com backup. Temos um backup? E aí envolve tudo, né? Por isso que é muito importante. Por exemplo, os ransomware. Eles criptografam seus dados e pedem um dinheiro para poder descriptografar. Então, backup é muito importante. E confiar que seu backup está atualizado. Sobre criptografar os dados, depende muito, muito do nível de criticidade desse dado, né? Por exemplo, quando você tem algum dado na nuvem para criptografar, tem um custo, né? E aí a gente está falando do quanto que é disponível para fazer essas questões de segurança. E aí você começa a separar o que é mais essencial eu criptografar, por exemplo. Mas uma boa prática de uma segurança em dados é, por exemplo, você não deixar um Power BI público, né? O Power BI da sua empresa, você jogar numa nuvem tipo Google Drive, por exemplo, e tornar ele público. Uma pessoa, por que ela está baixando um dado da empresa, sendo que aquele dado da empresa está disponível para quando ela precisa? Então, são questões muito sutis. Às vezes a gente precisa de uma conscientização de boas práticas justamente para evitar. Então é como se garantir que o básico ele já está sendo bem feito em quesito de segurança para depois partir para essas práticas mais avançadas, né, que envolvem um custo maior. Então, seria nessa linha? Seria nessa linha.
Assim, há uma tendência de falar que o ser humano é o elo mais fraco em segurança. Porque, como eu falei, não importa você ter todas as ferramentas de segurança do mundo, se você colocar um post-it de senha no seu computador. Se você clicar num e-mail phishing. Se você não saber detectar o que é um e-mail phishing. Né? Então, aqui você abre a porta para o malware entrar. E aí, ali, os ataques, eles nunca são instantâneos, né? A pessoa nunca entra no seu ambiente e assim, já faz o ataque, já faz o alarme. Ela estuda seu ambiente, ela estuda como que ela pode entrar, qual que é a melhor brecha. E quando ela entra, ela às vezes, muitas vezes fica quietinha ali, para ver a movimentação da empresa. E aí, no melhor momento, eles literalmente atacam. Então, são grupos que estudam muito bem. Então, quando a gente fala assim de programa de conscientização, para muitas pessoas pode soar muito chato. É mais um programa de phishing sendo lançado na empresa. Mas se realmente você não entender o que é um phishing, é muito fácil você, sabe, uma empresa ser hackeada. Que é o que acontece. Teve empresas brasileiras de grande porte, com grande impacto no mercado, que foi hackeada por causa de um phishing. Um funcionário que não soube reconhecer um phishing, clicou ali no anexo e a pessoa o hacker fez a movimentação lateral, conseguiu invadir a rede tudo e fez o ataque. Então você vê, às vezes o básico muito bem feito já ajuda demais. Perfeito. Muito obrigado pela explicação. Imagina. Eu acho que é isso, pessoal. Eu trouxe alguns links, eu vou disponibilizar para vocês. Isso aqui é muito legal, eu não sei se vocês já conhecem. É um site que você joga seu e-mail e você consegue ver direitinho onde foi vazado. E aí você tem que correr para trocar. Esse site aqui, ele faz um comparativo de antivírus. Qual que é o antivírus melhor para você? Esse aqui tem todos os mapas de ataques cibernéticos, né, como aqueles que eu mostrei no início da apresentação. Esse aqui também faz uma análise de phishing, se você recebeu um phishing, né. Às vezes você recebe um e-mail malicioso e você não tá com dúvida, né. Então você joga aqui e ele já consegue ver se ele é malicioso. E o mesmo acontece para o vírus total. Alguém te mandou um link para você acessar. Aí, putz, será que esse link tá estranho? Deixa eu ver. Deixa eu jogar aqui no vírus total. Se ele mostrar maliciosidade, ele fica vermelho. E aí você já sabe que você não tem que acessar esse link. E aqui também tem alguns análises de malware para brincar um pouquinho. Essa semana foi até engraçado. Eu abri meu e-mail e eu vi um código de verificação do LinkedIn. E aí, assim, a localidade estava Paraíba. Falei, gente, eu sou de São Paulo. Alguém tá tentando entrar no meu LinkedIn, não sei por quê. Então, eu já corri para trocar a senha, coloquei fator de autenticação nele. Coloquei no Google também. No Google, acho que eu tenho uns três itens, né? Tipo, colocar a senha, validar em outro dispositivo e o autor de autenticação. Porque hoje em dia, assim, qualquer pessoa também gosta de. Tem os amadores, né? Então, eu acredito que alguém que queira me atacar seja um amador que queira brincar ali um pouquinho, ver como que é hackear alguém, porque. Enfim. E é isso. Vou deixar aqui meu LinkedIn, caso vocês queiram me adicionar, fica à vontade. Meu e-mail, se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiser conversar, estou disponível, estou no grupo do GEA. E é isso, pessoal. Obrigada pela atenção, obrigada por me escutar. E eu apresentar um pouquinho mais de segurança para vocês. Agora, como que hackeia a conta bancária para aumentar os números? Tem que hackear e não ser descoberto. Eu vi aqui que meu e-mail vazou naquele site lá. O que eu faço? Vazou em quais sites? Não, eu vi naquele Have I Been Pwned? Aí... Uhum.
Aí ele mostra, por exemplo, Duolingo, eu sei que o Duolingo teve, o LinkedIn teve vazamento de dados. Legal, assustei aqui. Você tinha comentado sobre a empresa não se proteger e sofreu o mesmo ataque de novo. Eu tenho diabetes tipo 1 e eu usava um aplicativo que chama iGlick. Eles sofreram um ataque e eu consegui ver na ferramenta que eu uso, né, que o e-mail e uma senha minha tinha vazado, mas era uma senha que eu usava só no aplicativo. Aí, esses dias eu fui verificar de novo na ferramenta, eu vi que eles sofreram um outro ataque. E aí era uma nova, a senha antiga minha, tipo, que eu usava só no aplicativo, novamente ela apareceu lá para mim, né, que ela tinha vazado, ela já tinha alterado do meu e-mail. Eu também tenho essas autenticações, assim, de 2 fatores, mas eu achei interessante. 2 vezes o mesmo, parece que foi o mesmo ataque na mesma empresa. Pois é. Ou quando o hacker já sabe o caminho e você não reforça, porque assim, você já foi atacado. Então sua estrutura de defesa já não tá muito boa. Se você não reforçar, ele já conhece o caminho. Pra ele é muito mais fácil. E a gente brinca que às vezes ele até tem um termo, né? Onar. Então, às vezes ele até ona. Tipo, oi, estou aqui novamente. Sabe? Ainda tira um sarro. Então você vê pra eles que isso não é nada, isso é uma brincadeira muitas vezes. A turma aí tá querendo hackear os outros já, né? Tô reparando nisso. Criei monstrinhos? Não, mas Criou não vai monstro. ser, gente. Se fosse dar ideias, pessoal. É, mas as ferramentas e as equipes também estão ficando cada vez melhores, hein? Então, por favor, tomem cuidado. Você fica atento com o Gustavo, com o Fábio, que eles gostam da ideia. Tem mais alguma coisa? Aproveita que tá aí, ó. Agora a gente vai utilizar a inteligência artificial para hackear. Vão pegar todos os dados de todos os hacks, vão criar uma inteligência para hackear, tá ligado? Vai ser bom, hein? Isso é bom, hein? Hackear os hackers, boa. É, boa. Isso é bom, hein? Contra inteligência. Muito bom. Gente, então, Márcia, muito obrigado. Belíssima conversa já é hoje. Assunto totalmente muito interessante. Obrigado também, pessoal que estava aqui hoje, sábado aí, participação muito legal. E bom fim de semana para vocês. Grande abraço. Semana que vem tem mais, confirmado. Segunda-feira uma divulgação para todo mundo. Então é isso. Até mais, gente. Obrigada, pessoal. Falou, Márcio.